E eu quero muito, eu quero agora. Isso nos atrapalhou bastante porque a gente não tinha velocidade. É importante você realmente ter pessoas que sabem o que fazem. É um passo a passo que não falha. Eu não conseguiria dormir sabendo que eu tô ganhando dinheiro anunciando uma cura que não existe. Depois de 1 ano e meio, eu comecei a viver 100% do digital. Cara, nicho inexplorado, infelizmente, a grande massa não tá lá. O problema, infelizmente, são algumas pessoas e o que elas escolhem fazer na internet. Tudo mudou na minha vida, de fato, quando eu entendi que não era sobre dinheiro. Dinheiro, ele é uma consequência. Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou Clara Maciel. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quer aprender como construir uma boa oferta para vender tanto no Brasil quanto no mercado internacional, você precisa ficar até o final desse episódio, porque eu tenho certeza, ele vai te ajudar e muito. Hoje nós vamos conversar com uma mulher que entende tudo sobre marketing de resposta direta. Ela começou no digital como afiliada em plena pandemia e depois de 10 anos comandando um salão de beleza, decidiu dar all-in como estrategista digital. É isso mesmo, gente. Olha que mudança. Já são 4 anos vivendo de internet, mais de 3 milhões de reais faturados entre vender infoprodutos no Brasil e na gringa. Chegou a hora da gente saber tudo sobre a jornada dela, sobre como ela construiu esses negócios e esses resultados. Então, recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi, seja muito bem-vinda. Quem, Clara? Quem? A Alessandra Mato. Oi, obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. Foi muito sonhado. Legal demais. Alessandra, se você tivesse que descrever, quem era a Alessandra antes, o que você fazia antes do digital? Beleza, eu vou começar me apresentando, então. Eu sou a Alessandra Matos. Tô no digital, como a Carol falou, já há 4 anos. E antes do digital, eu era cabeleireira. Então, eu cresci dentro de um salão de beleza. Nunca tinha trabalhado com outra coisa além disso. Fiz tudo que vocês podem imaginar dentro de um salão. E na pandemia, como a Carol comentou, eu tinha ali 2 opções, né? Ou eu ficava sem a minha única fonte de renda, ou eu tentava me reinventar com algo novo. E foi aí que eu conheci o digital. Tá, mas aí você ficou 10 anos trabalhando como cabeleireira. Esse foi o seu trabalho, assim, de mais duração, de longa duração? Antes disso, você trabalhou com o quê? Quais foram as suas experiências antes de você fazer o que você faz hoje? Então, eu costumo dizer que foram 10 anos, porque foi o período que eu realmente me tornei especialista em um assunto. Eu era expert em mechas, então eu ministrava cursos, eu era técnica de uma marca. Então, foi esse o período ali de 10 anos que eu fiquei à frente disso. Mas antes, eu fiz tudo que vocês imaginam dentro de um salão. Eu cresci dentro de um salão de beleza. Então, assim, eu costumo contar, é uma coisa bem legal, que quando meu pai abriu o salão, ele abriu no fundo de casa, no quintal de casa, eu era pequenininha, tava com ele, e aí quando eu tinha lá, sei lá, meus 10 anos, eu comecei ajudando meu pai no salão. Então, eu lavava os potes no lavatório, varria o salão e eu ganhava R$10 por semana. Então, eu empreendi desde pequena a minha vida toda dentro de um salão de beleza. Então, eu não fiz outra coisa além de trabalhar nessa área. Em todos os nichos dentro de um salão de beleza, eu fiz tudo dentro do salão e há 10 anos eu era especialista em mechas. Que legal, é muito legal você dizer isso, porque às vezes as pessoas se tornam especialistas hoje, mas aí tu vai ver a jornada, quanto tempo ela tá fazendo aquilo, sabe? É interessante você se perguntar isso, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm dificuldade de se reconhecerem especialista em alguma área, justamente por falta desse tempo de casa, tempo de quilometragem, sabe? E aí, 10 anos dentro de um salão, você passou, sei lá, da atendente até a administradora. Ou seja, você sabe exatamente o que cada pessoa faz, quais são as principais operações dentro de um salão de beleza para ele funcionar, e isso que te torna um especialista. Já tá aqui o primeiro insight. Já tá o insight aí. Cuide aí dos especialistas que você tá acompanhando na internet. Exato. Mas assim, dentro disso, né, você foi caminhando, viu ali que não era mais a sua área, tu não tava mais feliz, como é que o digital apareceu pra ti? Na verdade, não é que eu não tava mais feliz, sabe, gurias? Eu tava em ascensão ali na minha carreira como cabeleireira, como eu falei, eu era técnica de uma marca. E eu tinha chegado profissionalmente aonde eu desejava, aonde eu tinha sonhado. Só que chegou a pandemia, e junto com a pandemia, como em todo mundo, né, a gente teve que fechar. E junto com a pandemia, eu descobri que estava grávida do meu 2º filho. Eu sou mamãe, tenho 2 filhos, né? E aí a gente não tava, ele foi muito sonhado e desejado, mas ele foi nos enviado por Deus naquele momento. Então, ali eu entendi que eu estava perdendo a minha única fonte de renda
E eu tava gerando uma vida, eu tinha já uma filha de 2 aninhos, a qual eu não tinha tempo com ela. Então, eu trabalhava muito. Quando tu é dono de um salão de beleza, de um negócio físico, ou de uma operação no digital, também exige muito de ti, né? Total. Então, eu acabei deixando, como eu falo, meu principal ministério, que é a minha família, de lado por conta do salão, porque me exigia muito. Eu viajava, eu ministrava curso, eu ensinava, eu capacitava outros profissionais na área da beleza e aquilo me consumia muito. Então, foram 2 pontos principais que me trouxeram para o digital. O primeiro foi, eu estava tendo, né, estava gerando um segundo filho ali, gerando uma outra vida e eu não tinha tempo para os meus filhos. E o segundo foi, lockdown, fechou tudo, eu fiquei sem minha única fonte de renda e eu, e agora? Eu preciso de dinheiro. E foi aí que acredito que, como todo mundo que começa no digital, eu fui lá e pesquisei como ganhar dinheiro na internet. E foi assim que eu entrei para o digital. Foram esses 2 motivos que me trouxeram para o digital. É muito importante saber disso, porque você veio do empreendedorismo raiz, né? Do produto físico, da estrada, né? No salão, como você contou, do serviço mesmo, mais de 10 anos, olha só que trajetória, né? Então, para você, como é que foi esse sentimento, né? De transitar desse empreendedorismo, né? Físico mesmo, para o digital? Qual foi o seu sentimento no momento, visto que foi no meio da pandemia, teve toda essa questão da sua família envolvida? Como foi para você isso? É uma coisa bem legal de falar, sabe, gurias? Porque assim, ó, o pessoal tende a... Eu vou começar no digital, eu vou largar a CLT, eu vou abandonar tudo e eu vou viver do digital agora. E não é assim que funciona, sabe? Eu, sendo mãe, tendo na época ali, né, com a minha filhinha de 2 anos e gerando um outro filho, eu entendi que eu precisava de um lugar seguro pra pisar, sabe? Perfeito. E eu vejo que hoje o pessoal acaba se iludindo demais, né? Ou muitas vezes é aquela comparação. Eu tô me comparando com uma pessoa que já tá há 3 anos no digital, hoje ela vive do digital, mas teve um começo. E eu, quando comecei, eu fazia as 2 coisas. Então, eu continuei trabalhando no salão. Passou a pandemia, a gente pôde reabrir aos pouquinhos, né? Eu estudava o curso que eu comprei na época, comprei um curso na época. Eu estudava o curso de noite, gente, de madrugada, quando eu tinha. E durante o dia, eu atendia no salão. Então, eu continuei fazendo isso, sabe? E assim, sinceramente, eu acho que o digital, por mais que hoje as pessoas achem muito difícil, eu sempre falo, escolha o seu difícil. Pra mim, era muito mais difícil ficar 10, 12 horas de pé, grávida, porque as minhas 2 gestações eu trabalhei, de ficar 10, 12 horas de pé ali, pra ganhar, enfim, um salário ok, bacana, mas tinha toda a despesa de um negócio físico, né? Do que você começar algo no digital que vai depender ali da tua força de vontade. 30, 1 hora, 30 minutinhos do teu dia, 1 hora do teu dia, pra te aprender algo novo, sabe? Então, pra mim, foi fácil a transição, porque ela foi feita aos poucos. E aí escolha o seu difícil. O que é mais difícil? Eu vejo muita gente falando, o digital é muito difícil. Pra mim, era mais difícil ficar 12 horas de pé longe dos meus filhos, trabalhar ali incansáveis 10, 12 dias, muitas vezes sem folga, do que sentar e aprender algo novo. Por mais que não fosse tão fácil, né? O ficar ali de madrugada, amamentando o bebê, tendo toda a rotina de mãe, de casa, enfim. Então, Não é escolha fácil, né? Então, é aquilo, escolha o seu difícil, sabe? Então, tendo em vista que eu trabalhava com mulheres, fazia cabelos, e as mulheres que estão aí vão me entender como a gente é insatisfeita. Então. Por mais que a gente sonhe, eu quero cabelo X, tu vai lá, o cabeleireiro te entrega o cabelo X. Muitas vezes a gente não fica satisfeita. Então, pra mim, foi muito mais fácil começar algo novo, me reinventar no digital, do que o dia a dia ali do salão, que era extremamente maçante, cansativo, enfim, né? Todo esse processo. Nos lugares mais difíceis é que estão as recompensas mais belas, né? Perfeito. Às vezes a gente esquece disso. Exato. Eu me lembro, agora eu vou me lembrar de coisas muito superficiais, mas eu me lembro agora de que em dezembro eu fui pra Bahia, tava comentando contigo, né? Que eu fui pra Boipeba, Moreré, um lugar muito bonito ali no município de Cairu. Cairu. Perfeita, Clara, Cairu. Muito bonito. E aí,
na ilha de Boipeba, especificamente, as praias são, assim, uma do lado da outra, só que você pode chegar nelas tanto de buggy, né, de 4x4 nas areias e tal, uma coisa mais radical, ou você pode ir a pé. E aí é uma caminhada de uma praia pra outra, a depender da praia que você vai, é tipo 1h30, 2 horas de caminhada. E aí do meio da mata, aí você vê bichinhos e tal. Aí eu tive essa reflexão, só que assim, você chegava numa praia deserta, um mar assim, que você via uma imensidão, que você andava, tranquilidade, você andava assim com as águas chegando até o seu joelho e você já tinha andado quilômetros lá no meio do mar. Aquela água limpa, clara, bonita. Aí eu tive essa reflexão, caramba, nos lugares mais difíceis de chegar também são os mais bonitos. E aí, fazendo essa analogia com a história da nossa vida, o que é isso, né? Tipo, é exatamente dessa forma que acontece com a gente. Às vezes tá difícil, você estudou de madrugada com um neném. Muitas vezes. Só que qual que é o seu difícil? A gente tem que escolher, né? Agora, quando você escolheu e aí começou a estudar no digital, por onde você começou especificamente? Foi pelo mercado de afiliados, que muita gente naturalmente começa? Foi pelo mercado de dropshipping? Como é que foi esse começo? Foi pelo marketing de afiliados. Eu acho que, assim, é meio que a porta de entrada para todo mundo que começa no digital. E eu acho que é um dos caminhos mais fáceis, assim, sendo bem sincera. E como eu falei pra vocês, eu vim aqui realmente pra falar com pessoas que estão iniciando. Pessoas que, assim como eu lá atrás, assisti os episódios tentando buscar um norte, buscar uma direção. Então, é com vocês que eu quero falar. E eu acredito que o marketing de afiliados ali seja uma das formas mais fáceis de entrar dentro do digital, até pra te conhecer. E ali tu consegue levantar um caixa pra futuras outras coisas, né? Então, foi. E há 4 anos atrás, a gente não existia o que existe hoje, sabe? Então, eu falo hoje, o pessoal, eu costumo falar nada de braçada, porque lá era tudo mato quando eu comecei. Não existia falar com pessoas no WhatsApp para tirar dúvidas antes de comprar um produto, isso não existia, sabe? Não existia live de antecipação, abertura de carrinho, lançamento, isso não existia. Então, assim, eu dei um Google ali, procurei um curso e me identifiquei com a mentora porque ela tinha 2 filhos na época. Então, eu falei, bom, se essa moça com 2 filhos conseguiu, beleza, eu vou executar e vou conseguir. Foi isso que eu pensei. Se alguém conseguiu, eu vou conseguir também, não importa o quão difícil seja e quanto tempo leve. Isso foi uma coisa que eu tinha muito clara. E tanto que vocês escreveram na minha cartinha que tá lá no quarto, né? Que o meu objetivo era fazer uma venda por mês. E foi com esse pensamento que eu entrei dentro do digital. Isso eu acho que é um insight bem legal pra quem tem casa, porque eu vejo que o pessoal entra com aquela sede de eu quero ficar milionário, sabe? Isso vai acontecer no tempo certo, Deus vai te colocar nos lugares certos, nas mesas certas, isso vai rolar. Só que entenda que são processos, como tudo na nossa vida. Então não vem com muita sede, porque aí vai entrar a comparação, a decepção e automaticamente a desistência. Então eu entrei com marketing de afiliados, comprei o curso, me identifiquei, se ela podia fazer, eu também poderia, porque era uma coisa que dependia de um celular, de um acesso a conhecimento, e isso eu falei ontem com vocês na Limousine também, que eu continuo, desde a época de salão, eu continuo acreditando que buscar conhecimento é a única forma de prosperar, sabe? Porque tu precisa ter um caminho abreviado de alguém que já fez aquilo ali. Vai tornar a tua trajetória muito mais fácil. E eu trago isso desde a época do salão. Eu trabalhava muito na cadeira ali, de pé, ao redor das clientes, juntava dinheiro, fazia curso para me especializar e me tornar uma boa cabeleireira. Então isso não veio do digital, isso já veio de antes. E eu acho que essa mentalidade é imprescindível para quem está iniciando no digital, buscar conhecimento com pessoas certas, principalmente pessoas que estejam no game, estejam no campo de batalha, que realmente executem e façam ali o que você quer aprender, sabe? Então, comprei o curso, não falei com a pessoa porque não tinha acesso à pessoa, emprestei o cartão do meu marido, inclusive, eu lembro disso até hoje, ele trabalhava no hospital, né, meu marido foi por 12 anos enfermeiro, então peguei o cartão dele, dividi em 2 vezes o curso, na época eu paguei 297, e foi eu lembro exatamente, sabe, é bem incrível. Que dia é hoje? Hoje é dia 1. Primeiro? Eu comprei no dia 4 do mesmo mês. Caramba! Nossa, que loucura, isso é verdade. Caraca. E eu tava sozinha com os meus 2 filhos, ele tava de plantão num domingo, e eu decidi, vai ser agora, eu vou comprar e vou começar. Comprei, e aí era aquilo, eu estudava de noite, de madrugada, amamentando meu filho, de dia eu trabalhava no salão, fazia o que dava, levava meu bebê, tinha 5 meses, né? Então eu amamentava, atendia, estudava, fazia tudo junto, e fui levando, e fiquei no marketing de afiliados aí por 1 ano e meio.
Cara, então você começou com uma trajetória, assim, né, no marketing digital muito bacana, impactante, como muitas pessoas que vêm aqui no KiwiCast, né, contam pra gente que tinham essa rotina um pouco, né, corrida, com filhos, e não sabia que era possível até começar. Então, eu acho que o primeiro passo para quem vem aqui, e você enfatizou isso muito bem, é o começar. E você começou ali naquela trajetória de marketing de afiliados, parcelou um curso, é uma realidade que as pessoas acham até que não é possível, né? Mas é super possível e olha onde você chegou aqui nessa trajetória, sabe? Falando desde o início como empreendedora raiz no salão, sabe? Então, eu queria também, né, entrando nessa área de afiliação, como é que, na verdade, você teve essa virada de chave, sabe? Como você teve a virada de chave de afiliada para produtora hoje em dia, né? Aí vem a parte que ninguém gosta, que foi quando as coisas começaram a não dar certo para nós. E aí, a gente, mais uma vez, teve que se reinventar dentro do digital. Então, eu tava ali já há 1 ano e meio, né? Continuava trabalhando no salão, mas aí o mercado de afiliados realmente começou a me trazer um retorno bem legal. E eu comecei a diminuir os meus atendimentos. Diminuí os atendimentos e tal, comecei a ganhar bem. Na época, nem sabia o que era tráfego pago, era no orgânico mesmo, orgânico raiz, aquele de aparecer, mostrar a vida, lifestyle, sabe? Tipo, criar conexão com o público, era isso que eu fazia. E aí, eu comecei a me tornar refém do meu celular. Então, aquilo começou a me incomodar muito. Por quê? Porque eu não atendia mais tanto em cadeira, em salão, mas eu comecei eu continuei, na verdade, sem tempo para os meus filhos, porque eu virei refém do celular. Então, eu tava comendo, eu tinha que mostrar, eu tinha que ficar mostrando print de comissão, eu tinha que ficar expondo a minha vida, tá, gente? Aqui eu tô falando uma coisa que muitas vezes eu acredito que o pessoal até meio que passa um pano, meio que mascara e tal, mas isso traz uma frustração, sim, tá, gente? Porque tem muitos momentos que tu não quer compartilhar a tua vida, tu não quer mostrar. Muitas vezes as pessoas que estão perto de ti não querem ser vistas, não querem ser mostradas. E tu tá naquela obrigação de produzir conteúdo incansavelmente, sabe? Então ali começou a realmente me acender um alerta. Opa, eu tô indo pra um lado que eu não quero, sabe? Eu não quero que tudo dependa da minha imagem. Eu não quero que o ganhar dinheiro dependa da minha imagem. Então, ali já me acendeu um alerta. Mas eu tava bem, e aí meu marido saiu, né? Pediu demissão, deu a win dele. Ele pediu demissão do hospital. Mas já pra trabalhar contigo. Pra trabalhar comigo. Eu ali já tava indo pra 2 anos que eu tava no digital já, como marketing de afiliados. Vendendo curso de outra pessoa, era isso que eu fazia. Você tava vivendo 100% disso, você tava em paralelo com o salão aí? Ali, depois de 1 ano e meio, eu comecei a viver 100% do digital, sabe? E aí, realmente, eu não tinha aquele custo com tráfego. Na época, eu não fazia tráfego, era no orgânico mesmo. Então, por isso que me exigia muito tempo. Porque era no orgânico. E aí, meu marido saiu, né? Pediu demissão. E a gente estava teoricamente instável. E isso é outra coisa que muitas vezes o pessoal do digital não te conta, tá? O mercado digital, ele é muito sazonal. Então, assim, é muito importante, depois que tu começa, tu realmente saber administrar bem teu dinheiro. Porque um mês é muito bom e o outro mês talvez não seja tão bom. Então, quando tu ganha, administra com sabedoria. Porque no outro mês, você pode não ter tanto. E aí, muita gente acaba desistindo, quebrando caixa, enfim, né? Indo para outros caminhos por conta disso. E aí, meu marido saiu, veio trabalhar comigo no digital e as coisas começaram a não dar mais tão certo. Uma, porque eu já não tava mais naquela vibe de aparecer, eu já não queria mais aquilo, eu queria outra coisa. E eu sempre falo uma coisa bem legal, que é assim, eu sei que muita gente que tá aqui me ouvindo já se frustrou, já tentou muita coisa, já caiu em muito golpe, isso é real, isso existe hoje, né? E às vezes desacredita da internet. E aí eu queria deixar um recado aqui pra vocês. O problema não é a internet, tá, gente? A internet é um mundo maravilhoso, cheio de oportunidades. O problema, infelizmente, são algumas pessoas e o que elas escolhem fazer na internet, tá? Isso é bem importante falar. Porque eu saí do marketing de afiliados, mas eu entendi que eu não queria sair da internet. Porque a internet poderia me dar a liberdade, e é real, gente. A internet pode dar uma liberdade incrível, tá? E um salário que o salão não poderia me dar. Por quê? O salão, por mais que eu tivesse uma equipe, eu ministrasse cursos, eu tenho só 2 mãos. E aí eu não conseguiria escalar um negócio físico, e infelizmente... Em raras, tá, gente? Não vou generalizar aqui. Raras exceções tu consegue escalar um negócio físico. Raras. Mas quando depende da tua mão de obra, tu não vai conseguir escalar. Então, o digital era a única possibilidade que eu tinha para escalar o meu negócio, né?
Então, eu não queria sair da internet. Porém, as coisas começaram a não dar tão bem, né? Não tava dando certo. E aí, a gente ficou sem a nossa única fonte de renda fixa, que era o salário do meu marido como enfermeiro. E ele pediu demissão, então ele perdeu ali, né? Abriu mão dos 12 anos ali de hospital. Então, foi realmente uma escolha bem difícil. E a gente tinha a questão principal, que eram 2 bocas para alimentar, né, gente? Então, foram decisões bem difíceis. E aí, a gente tava já desistindo. E eu sempre gosto de falar isso, porque muita gente fala assim, tu nunca pensou em desistir? Sim, gente, a gente pensou em desistir várias vezes, principalmente quando tu vê ali que tu tem 2 crianças pequenas que dependem de ti, e aquele negócio não está fluindo do jeito que deveria, do jeito que tu planejou, do jeito que tu imaginou. Mas eu sempre falo que Deus, ele cuidou de cada detalhe da nossa história, e foi ele que não deixou a gente desistir, sabe? Então, hoje, a gente estar aqui, pra honra e glória dele, foi ele que nos trouxe, e não só nos trouxe, ele não deixou a gente desistir. Porque é muito especial, assim, o jeito e os detalhes que ele trabalhou na nossa história. E aí, quando meu marido fazia 6 meses que a gente tava ali no mercado de afiliados ainda patinando, a gente tava tentando e não tava dando, meu marido falou, eu vou voltar pro hospital. Ele falou isso durante a semana, no final de semana ele foi jogar futebol e ele rompeu o tendão. Caraca. E aí, ali, a gente tinha 2 opções, né? Tudo dando errado, ainda mais isso, rompeu o tendão, aqui. Ou a gente podia ver com olhos espirituais, que era Deus não deixando ele voltar pro hospital, né? Era Deus falando, não, vocês vão ficar aqui mais um pouquinho. E aí foi isso que aconteceu. Aí ele rompeu o tendão, não pôde voltar, né? Ficou ali, 4 meses mais ou menos, naquela situação. E nesse meio tempo que ele tava... Foi bem difícil mesmo, assim. Porque aí ele tava lesionado, ele teve que fazer cirurgia. Foi bem sério. E eu tava sozinha com as crianças ali, né? Carregando a mochila. Mais um desafio de ter a responsabilidade, né? Nas minhas costas. Porque, querendo ou não querendo, ele tinha ali uma formação, né? Então, eu fui bem julgada quando ele decidiu sair do hospital pra seguir o digital, seguir o meu sonho, né? Ele realmente comprou o meu sonho e decidiu vir comigo pra essa jornada. E aí eu tive que arcar com o peso dessa mochila, sabe? E agora? E aí, nesse tempo ali, teve o auxílio doenças. É engraçado, sabe? A gente falar sobre isso. E por que eu quero falar sobre isso? Porque as pessoas hoje, me vendo aqui, mais de 3,5 milhões faturado, não imaginam quantas dificuldades a gente passou, sabe? E muitas vezes a gente consegue contar superficialmente o quão difícil foi a nossa trajetória. E aí eu gosto de falar isso porque, sim, naquele momento, um auxílio doença fez a diferença pra nós. E eu tô falando de um salário mínimo, tá, gurias? Eu não tô falando de bastante dinheiro. Mas Deus providenciou. Ele colocou de alguma forma ali na nossa mesa o dinheiro. E aí, nesse processo ali que meu marido ficou de recuperação, a gente tem uma amiga dentro do digital, né, uma conhecida, e ela me falou, Ali, vai pro tráfego direto, pro direct response, enfim, como vocês preferirem chamar aí de casa, tá? E ela falou, é o que tá dando certo pra nós, vai pra lá. E aí eu falei, cara, mas é tudo novo. Ela, vai que dá certo. Vai que vocês vão conseguir. Vocês têm força de vontade, vocês têm garra, vai dar certo. E ali a gente começou de novo do zero. Mais uma vez a gente teve que se reinventar dentro do digital. Caramba, cara, olha só, eu vejo alguns pontos aqui muito importantes que eu acredito que tenham contribuído para o sucesso de vocês, né? Primeiro, essa fé inabalável, com certeza na frente de tudo e todos, mas também a importância de você escolher as pessoas certas para caminhar contigo, né? Se não fosse ele também comprar o seu sonho, de onde que ia vir essa força de ambos, né? Que incrível, parabéns, essa história é linda. Julgada, assim, né? Se sentindo julgada, assim, perdendo ela poderia perder a potência dela, ela perdeu, né? E a vontade de crescer no digital e continuar persistindo é uma coisa muito legal de se ver. Exatamente, é uma coisa legal e inspiradora. E outro ponto também é fazer conexões importantes, porque teve uma amiga que no momento certo foi lá e te apresentou uma nova oportunidade e você, mesmo na incerteza de começar algo novo, foi lá. Eu tô brifando isso aqui que é para vocês entenderem o que precisa ser feito no momento de dificuldade. Galera, pega. Não é 100%, aliás, nada é 100% fixo e permanente. Você precisa estar preparado
para as adversidades da vida. E aí, quando elas chegam, você só tem que ter a fé de continuar, mesmo sem estar vendo ali o resultado. Isso é muito importante frisar. A fé é isso, né? Exatamente. É certeza sem ter nada concreto na tua frente. Né? Perfeito. Agora falando um pouco entrando lá nas suas especialidades, já que a gente já abriu com esse assunto, que você foi para o mercado de marketing de resposta direta. Vamos entrar um pouco aqui em copy e oferta. Você é muito boa em copy, você que cria as ofertas do seu negócio. Conta pra gente, quais são as etapas essenciais, Ale, que você enxerga hoje para criar uma boa oferta, para escrever uma boa copy? Como é que você faz isso? Qual o teu processo? É bem particular de cada pessoa, né? Acho que cada um faz de um jeitinho aí, tem o seu jeitinho único de fazer. E novamente eu vou frisar aqui que eu tô falando pro pessoal que realmente tá entrando nesse mercado agora e que gostaria de ouvir de uma forma simples. Porque eu vejo que o pessoal às vezes acaba dificultando um pouquinho pela questão até da linguagem, sabe? Então o pessoal, o que é isso, né? Como é que faz? Então eu tô falando pra ti que tá começando agora no Direct Response, tráfego direto, então realmente uma linguagem simples. Bom, a gente tem processos bem definidos dentro da nossa operação hoje e sempre foi assim, tá? Eu cuido da parte de copy e estratégia, meu marido a parte de tráfego. Então pra fazer... Hoje, né? Hoje a gente já tem aí uma caminhada, então acaba sendo muito mais fácil. Mas no início, são etapas bem definidas. E eu acho que isso é bem importante para quem tá começando. Ter uma clareza, sabe? Então, eu vou começar uma copy agora. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, pesquisa de público. Tu vai ter que... Não sei se vocês iam me perguntar isso, mas já adiantando. Que feio. A gente trabalha com big nicho, tá? Então... eu acho importante, se tu vai começar, muita gente fala, vai para nicho inexplorado. Cara, nicho inexplorado, infelizmente, a grande massa não tá lá. Tu pode acertar? Pode. Mas aí, o que tu investiu pra executar, né? Escrever, tu não vai gastar nada, mas para executar uma copy, uma oferta, então vai acabar que vai empatar ali e não vai ser a tua virada, sabe? Eu já iniciaria de cara com big nicho. E por que eu falo isso? Porque a gente iniciou também com nicho inexplorado e não deu certo. Então já abrevia o caminho, encurta processo, sabe? Eu acho que isso hoje é importante. E talvez vai vir aquela mentalidade na tua cabeça, mas big nicho é onde estão os grandes, eu vou competir com eles. Não é bem assim, sabe? Eu acho que se tu copiar, você realmente vai nadar errado. Agora, se você sofisticar, mas eu tô começando agora, faz diferente do que tem, melhora o que já existe. E tem como fazer isso, sabe? Então, escolher um nicho é bem importante, né? Antes de tu começar a escrever ali, escolhe um nicho. Uma pesquisa de público, tá, gente? É fundamental. Não tem como tu escrever uma copy sem conhecer o teu público, para quem tu vai falar, quais são as dores dele. Então, conhecer, Ali, como é que eu faço isso, né? Já talvez respondendo uma pergunta de vocês aí. Biblioteca de anúncios. É gratuito, tá, gente? Muita gente coloca aí, às vezes, uma barreira de entrada que não tem. Eu não tenho como assinar isso, assinar aquilo. É de graça, biblioteca de anúncio. Vai no YouTube. YouTube é gratuito, tem muita coisa que tu pode tirar de lá, sabe? Então, pesquisa, olha os comentários. Escolher um vídeo do teu nicho ali no YouTube que tá em alta, vai nos comentários, olha, anota, sabe? Faz um briefing antes de começar a escrever a tua copy, sabe? Faz um briefing, esse é o meu nicho, essa é a dor do meu público e essa é a possível solução dele. A partir dali, tu vai começar a escrever a tua copy. Importante, né, gente? A copy, ela tem sim um esqueleto, né? Ela tem uma estrutura que precisa ser seguida. Tem blocos dentro de uma copy, precisa ser seguido aquilo. Aquilo funciona. Não reinvente a roda, tá, gente? Tem muita gente que vem com o negócio de, vou fazer uma coisa nova, vai dar muito bom. Não reinventa. Aquilo já é testado, funciona. Não precisa. Encurtar caminhos, né? Eu sou dessa questão. Então, estuda. É importante e não tem como não falar sobre isso. Escolha um bom mentor para começar, isso faz toda a diferença. E aí, quando a gente falou ali, né, sobre uma amiga que nos indicou, ela ali foi porta de entrada, né, e aí eu sempre falo que Deus usa pessoas certas, no momento certo na nossa vida e nos direciona para locais.
Então, essa amiga, inclusive, vocês já entrevistaram ela aqui, a Duda. Ai, que A legal. Eduarda Medina, ela e o marido dela, o Fabiano, foram bem importantes na nossa trajetória. Nós somos muito gratos a eles, porque lá no começo eles nos ajudaram muito. Legal. E aí eles nos apresentaram ao nosso mentor ali oficial, que foi o Igão, né? Então a gente aprendeu tudo do zero com ele. E aí, por que eu tô falando isso? Porque é importante você realmente ter pessoas que sabem o que fazem, você aprender com quem sabe o que faz. E a gente aprendeu ali todo o básico. Então, copy, como criar uma oferta, como criar criativos, que é o fôlego de uma oferta hoje. Você vai precisar de um mentor que saiba o que faz ali para te ensinar. Tendo isso, pesquisou o teu nicho, pesquisou o teu público, você já sabe os blocos, já sabe o passo a passo de uma copy, escreve. Porque eu vejo muita gente empacada nisso. E fica ali 1-2 meses pesquisando o nicho. Vai para Big Nicho, não tem erro. Pesquisa ali um Big Nicho, são poucos, né, hoje que a gente tem, e começa a escrever. Muita gente fica ali planejando e querendo o perfeito, sabe? Eu quero escrever a melhor copy. Começa, escreve, faz. Depois você vai revisar quantas vezes forem necessárias, né? Mas eu acho que esses processos ali para copy são fundamentais. Para te começar a escrever uma copy, eu acho que esses são os processos básicos, né? Claro, gente, que tem muita coisa mais avançada, mas eu acho que aí não entraria nesse episódio que eu quero falar para pessoas que estão iniciando, né? Legal. Muito bom isso. E é muito interessante ver que, cara, 80% da copy é a pesquisa. Com certeza. 80% Com da certeza. É conhecer o público, Perfeito. né? Porque tu não tem como entregar uma solução se tu não conhece a dor. Sua estrutura de pesquisa é realmente muito interessante. O passo a passo que ela deu, né? De onde ela encontra as fontes de pesquisa em si. E falando um pouco também agora de copy e de oferta, né? O que você acha de interessante e essencial para conquistar uma boa oferta, né, que seja impactante no mercado? O que você vê de elementos, assim, numa oferta para ela ser boa mesmo? Olha, aqui a gente vai para alguns nichos, tá, gente? E quando eu falo sobre isso cada produtor tem uma linha, ok? E aí tem pessoas que gostam de ofertas mais agressivas, tem pessoas que gostam de ofertas mais whites, enfim, aí vai muito do propósito de vida de cada pessoa e o que ela quer vender, né? A gente trabalha com a verdade. Então, sem dúvida nenhuma, para nós esse é o principal elemento. E para mim, por mais que às vezes as pessoas falem, você precisa ser agressivo, você precisa mentir para vender. Eu não concordo. Eu não concordo com isso. Eu acho que a verdade, por mais que você não vá conseguir fazer 8 dígitos com uma oferta, você vai conseguir ser próspero falando a verdade, sabe? Então, eu acho que o principal elemento para uma copy que vende, eu poderia falar várias coisas técnicas, mas eu acho que para o pessoal que está iniciando no mercado, falar a verdade é o principal ponto. Dá um exemplo, assim, só pra galera ter mais perspectiva do que é uma oferta que você não considera interessante e conexa com o seu propósito e de uma oferta que você usa estratégias usando a verdade. Tá. Olha só, o que eu não faço, tá, gente? Eu não tô julgando aqui quem faz, porque eu acredito que isso vai com a consciência de cada um. Cada um faz o que quer, livre-arbítrio, né? Mas falando sobre o meu posicionamento do meu marido e da nossa empresa. A gente não consegue vender uma cura, por exemplo, tá? Muita gente hoje trabalha com o nicho de saúde e vende uma cura. Vou ser bem específica aqui para vocês realmente entenderem o que eu tô falando, tá? Muita gente, por exemplo, vende produtos de diabetes. Muita gente, por exemplo, vende produtos de Alzheimer. Isso é uma coisa muito séria. Você não tá falando de um sonho, você tá falando da saúde de uma pessoa, tá? Então, assim, independente se a pessoa vier me falar, mas dentro do produto é um produto legal, você é médico? Essa é a primeira pergunta que eu vou te fazer, tá? Partindo daí, a gente pode seguir a nossa conversa. Caso contrário, aí já me responde todas as minhas perguntas, tá? Sim. Então, eu não conseguiria dormir sabendo que eu tô ganhando dinheiro anunciando uma cura que não existe. Para alguém, né, vou estar enriquecendo às custas da vida de outra pessoa. Então, isso para mim não faria sentido e não teria o porquê ganhar dinheiro dessa maneira. E aí, uma coisa que realmente vende, que tu pode fazer, tá, gente? Aí depende muito o nicho que tu vai escolher.
Mas, uma das coisas que a gente usa bastante é superestrutura, né, nas nossas ofertas, ou seja, pessoas reais com resultados reais que realmente ensinam coisas que fazem de verdade, tá? A gente não trabalha com nicho de saúde, né? Mas um exemplo aqui, maternidade, dá um exemplo clássico aqui, né? Por exemplo, você pode criar uma oferta ensinando mães uma alimentação adequada para os bebês. Perfeito. Ok, ótimo, você realmente vai fazer uma coisa plausível, uma coisa possível de ser alcançada pela pessoa que vai comprar o produto, sabe? Né? Exatamente. Outro exemplo, por exemplo. Outro exemplo é questão que o público fala muito de renda extra, né? O pessoal fala muito e, enfim, eu vou tocar nesse assunto porque eu acredito que quando a gente faz de verdade, a gente deve falar. Tem sim maneiras de você ensinar pessoas a ganhar dinheiro na internet de forma honesta, sem rodar golpes, sem joguinhos, sem vender aplicativos falsos. Existe sim maneira de fazer dinheiro na internet, ok, sabe? Então, se você não quer ser expert, você não quer aparecer, procure uma expert que realmente saiba ganhar dinheiro na internet e converse, né? Aí entra a questão de ser coprodutor, enfim, né? De lançar alguém ou algo do tipo, mas realmente uma pessoa real que realmente faça isso na prática, sabe? Então é super possível e assim, exemplificando mais ou menos o que a gente faz na nossa empresa e o que a gente não faria. Legal, eu gosto dessa visão. E esse expert precisa ter lá seus 10 anos de experiência ou mais, né? É importante dizer. Importante porque ela trabalha com experiência de mercado. Importante citar. Mas voltando agora um pouquinho para a COP, que é a sua especialidade, a gente estava falando um pouco sobre operação, sobre pesquisa, né? E depois do primeiro passo, que é a pesquisa, né? O que você considera essencial para ter numa COP? Como você faria uma COP do zero? Ensina passo a passo para a gente agora. Importante. É uma coisa, assim, essencial da COP é a lead, né? Então, hoje a gente trabalha com 3 ou 4 leads diferentes na nossa empresa, nas nossas COPs. Então, Lead é o comecinho ali, né, do lead. os primeiros 5 minutos, tem leads que são um pouquinho maiores, de 10 minutos. Depende muito do nicho, né? Mas eu acho que trabalhar bem a lead. E aí, o que é uma coisa legal de fazer? Você pegar ângulos diferentes nas leads. Não trabalhar as 4 do mesmo jeito. Comunicar diferente, sabe? Porque se uma não dá certo, você entendeu que você não falou com aquele tipo de pessoa, né? Então, você vai para a segunda opção, ter mais opções ali de leads, eu acho que é bem importante. E ter realmente uma história, né? Executar os blocos, sabe, gente? É um passo a passo que não falha. Executar os blocos é ter um diferencial Aqui vou entregar o ouro, viu? Opa, estamos preparadas. Ter um diferencial ali, tu sofisticar um pouquinho a tua copy, entregar o que o pessoal daquele nicho não entrega, tá? Então, isso que eu acho que é bem legal e faz a copy vender uma verdade, tá? Porque muita gente fala, só vende se for agressivo, só vende se for mentira. Não, você pode vender tendo realmente um diferencial verdadeiro. E aí, vocês querem saber qual é? Claro, eu tô aqui. Eu já ia perguntar exemplos. Então, um exemplo bem bacana que tu pode fazer ali na tua copy, e aí vai pro bloco de ofertas, tá? Que é um bloco muito importante na copy, é você oferecer o teu expert ali, se você for expert ou se você tiver um expert, e é o que a gente indica, né? Porque a gente não trabalha com IA, esse tipo de coisa. Então, o teu expert oferecer uma aula ao vivo, por exemplo. Sabe? É um diferencial muito bacana que, assim, 99% das ofertas não oferecem. E o público, o lead ali, ele vai se sentir mais próximo. Poxa, eu vou ter contato com essa pessoa que está me vendendo uma vez por mês. Eu vou poder falar com ela, eu vou ter a oportunidade de tirar ali as minhas dúvidas ao vivo com essa pessoa. Então, eu acho que isso é um diferencial, é um nível de sofisticação bem legal para te trazer para a tua copy. Não é uma coisa muito difícil, não é um nível de barreira, é impossível. Não, se tu tem um expert real e uma pessoa que tem os mesmos propósitos que você, ela vai estar disposta a fazer isso, sabe? Então, eu acho que ter uma entrega a mais ali faz todo o diferencial numa copy que vende. Legal demais.
Agora, pensando aí, conjuntando aí seus mais de 5 anos ou quase 5 anos de mercado, pensando na sua melhor oferta já feita, como é que você criou, testou e validou? Ai, essa história é legal. A nossa melhor oferta, ela veio da nossa pior fase. E foi quando a gente foi para um evento, né, de marketing direto ali. E a gente tava quebrado, né? A gente não tinha condições nenhuma. A gente tava ali, tipo, pela fé mesmo, sabe? Quando tu tá pela fé, porque tu não tem condições. É o verdadeiro só por Deus. É, o verdadeiro... Segura na mão de Deus aqui. Isso aí, foi exatamente isso que aconteceu. E aí, a gente foi bem na época que a gente entrou no tráfego direto ali, a gente entrou no tráfego, a gente comprou uma imersão, a gente não tinha dinheiro, a gente comprou a mentoria, a gente não tinha dinheiro, tudo isso parcelado, tá, amigas? Parcelando, assim, Deus vai prover, sabe? Foi assim. E aí, a gente decidiu ir no evento presencial, porque eu tava bem resistente, falar a verdade pra vocês, pela questão, né, de ter os 2 filhos, já tá carregando aquela mochila de não estar dando certo, o marido saiu do hospital e tal. Não tava querendo ir, meu marido falou, nós vamos. E a gente vendeu nossa moto, que na época era o que a gente tinha pra vender, né, porque a gente já tinha vendido o resto. Então, a moto ali que a gente conseguiu vender, a gente vendeu a moto, a gente foi pra esse evento e aí nesse evento eu tive um insight. Escutando uma palestra, eu tive um insight. E aí eu sempre falo que foi o Espírito Santo falando no meu ouvido, faz isso que isso vai funcionar. E eu falei pro meu marido, ele disse, acho que não vai dar certo. Falei com uma amiga nossa, ela falou, cara, acho que não vai dar certo. Ninguém tava botando fé, e eu falei, vai dar certo. E aí eu escrevi ali a nossa copy que faturou 7 dígitos, né? E escrevi ela e o meu marido editou no Canva. Então foi bem louco, porque a gente realmente não tinha dinheiro, né? E essa foi a nossa copy, foi ali, média, né? A gente dividiu ali, mas foi uma das nossas copies que mais fez sucesso. Foi em momento de desespero mesmo, assim, ela realmente saiu. Caramba, e como é que foi o processo de teste? Foi com medo, tá, gente? Sem dinheiro, sem caixa. Isso nos atrapalhou bastante, porque a gente não tinha velocidade, sabe? Porque a gente não tinha condições de fazer muito teste. Então, E na hora do teste, você precisa ter velocidade. precisa errar rápido. Eu gosto muito dessa frase, errar rápido. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você identifica o gargalo e mais rápido você arruma, executa e prossegue. Então, a gente não tinha velocidade, porque a gente não tinha caixa para testar. E aí, a gente começou muito devagarinho, e aí começou a dar lucro, começou a dar ROI, e a gente fazia aquele caixa mesmo girar, sabe? Então, a gente teve a dificuldade ali da velocidade, sabe? Por não ter caixa. E aí, foi muito louco, que eu lembro até hoje, o dia que a gente conseguiu fazer R$1.000 com a oferta num dia, nossa, foi, assim, histórico pra gente, sabe? Porque realmente era uma copy muito boa. Pra quem entende um pouquinho de copy, a gente tinha uma retenção de mais de 50% no pitch. Então, realmente, era uma copy muito boa. A gente poderia ter explorado ela muito mais, mas a gente não tinha caixa. Então, aí vai uma outra dica, tá, gente? Pra quem tá começando. Antes de começar, talvez, a todo custo, a qualquer custo. E eu sei que a gente tem aquela sede, né, de eu quero muito, eu quero agora. Você vê as pessoas ganhando 3 milhões na internet, ganhando 100 mil por mês. E a questão é, talvez segura um pouquinho, mas tenha um pouco de caixa para começar. Isso vai fazer diferença na execução, sabe? Então, eu não tenho dinheiro, eu não tenho de onde tirar dinheiro. Faz algum trabalho, sabe? Hoje existem formas de você levantar a caixa dentro do digital, antes de ir para um tráfego direto, para um direct response, sabe? Então, levanta a caixa, faz um caixa. Fez um caixa, ótimo. Aí você parte para ação, porque você vai conseguir ter velocidade para teste. Então, eu acho que a questão de ter o mínimo de um caixa para começar faz total diferença. Não, bem colocado, até porque o caixa, ele vai mudar tudo. Porque, assim, geralmente as pessoas pegam uma boa copy e elas testam muito até chegar ali, e você já foi na copy, assim, sem o teste, mas você tinha já esse feeling, né, de dar tanto da copy quanto essa expertise de ter um caixa, né, então faz toda a diferença. Mas agora, partindo para um assunto que muita gente quer saber, né, sobre mercado internacional. Legal. Vamos falar um pouco sobre isso, assim, eu particularmente me interesso muito sobre esse assunto. Então, eu tô aqui super curiosa pra saber o que te fez ter interesse desde o início
para comunicar com brasileiros que moram fora? Então, gente, essa história também é bem curiosa. Foi assim, a gente tinha uma oferta que estava dando muito bom aqui no Brasil, né? A gente estava escalando ela. E aí, num insight com um amigo nosso, e aí a importância de estar nas mesas certas, de ter conexões. E olha só que legal essa história, ele foi um dos nossos mentores, né? Ele foi, na verdade, o nosso último mentor, né? E às vezes o pessoal fica com aquela questão de eu não vou investir porque eu já sei tudo. Eu não vou investir porque eu não preciso. E aí eu acho que entra a humildade, sabe? Eu acho que a gente nunca sabe tudo. E a gente nunca saberá o suficiente, sabe? Então, a gente já tinha feito ali quase 2 milhões e a gente entendeu que a gente precisava de uma pessoa ainda maior, sabe? A gente precisava aprender com alguém ainda maior. A gente comprou uma consultoria, que hoje ele é nosso amigo, a gente comprou a consultoria dele, a gente fez a consultoria dele, executamos, nós somos muito executores, isso é bem legal de falar também, porque a gente viu uma coisa hoje de noite a gente já tá executando, a gente para tudo e executa. Eu acho que isso faz parte da velocidade, assim, sabe? Então, a gente é muito executor e ele deu um insight pra nós, assim, foi muito louco, a gente começou a fazer a consultoria com ele ali, foi questão de 2 meses, no 3º mês a gente explodiu e a gente bateu um marco aí nosso esse ano, que foi mais de 1 milhão em 40 dias. Foi bem legal, foi muito rápido, assim, sabe? E aí ele deu um insight pra nós, a gente tava com essa oferta escalando e ele falou, por que vocês... Primeiro ele falou assim, vocês têm checkout internacional na QIFI? Eu falei, opa, a gente tem. Legal, essa é uma coisa bem legal da QIFI. E a gente tem. Vocês estão usando? Não. Então coloca essa oferta do jeito que ela tá lá pra fora. E a gente, será que vai dar certo? A gente no mesmo dia, foi no mesmo dia, né? A gente organizou tudo e a gente botou pro checkout internacional. E assim, o mais louco é que esse nosso amigo, ele fez isso e com ele não funcionou. E com ele não funcionou, porque tem a sazonalidade das ofertas, do que aquela copy tá comunicando, né? E aí, a gente acertou de primeira, a gente colocou lá fora, só que era uma copy toda escrita pro Brasil. Era escrita para o Brasil, com um mecanismo daqui, com coisas nativas do Brasil. E eles tinham testado dessa forma? Tinha testado dessa forma. Caramba. E aí ele falou, coloca assim, tipo, joga no vento, sabe? Coloca, vamos ver. E a gente colocou e para nós no primeiro dia, já deu lucro, assim, foi absurdo, sabe? No primeiro dia funcionou. E aí eu comecei a entender o porquê que estava funcionando. Porque a gente não tem que entender só quando dá errado. A gente tem que entender quando funciona pra gente poder replicar aquilo. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente entendeu o que estava funcionando e a gente pegou um público lá fora, como eu falei pra vocês na música, ele tá meio que esquecido lá fora, sabe? Porque o pessoal tá rodando Nutra, né? A gente não roda nenhum tipo de Nutra, né? Pra quem não sabe o que é Nutra, é encapsulado. A gente não roda nenhum tipo de Nutra, a gente trabalha com infoprodutos. E aí, ou o pessoal tá recebendo, sendo bombardeado por Nutra lá fora, e o pessoal tá surfando essa onda e acabou esquecendo um pouco desse público, sabe? Os brasileiros que moram fora do Brasil. Então, a gente identificou isso, eu vi todos os pontos positivos da oferta e eu fui lá. Quando uma coisa é boa e a gente quer dobrar, o que a gente faz? A gente faz mais uma daquilo. Só que aí, o que eu fiz? Eu escrevi uma copy realmente falando com os brasileiros que moram fora do Brasil. Nunca tinha ouvido falar sobre esse insight, sabe? Cara, nem é. Primeira vez. Bem legal. Pérolas do KiwiCast. As privilégios que só essa mesa nos traz. Além, muito legal, meu pai. Agora, pensa, você trouxe aí, né, que você viu o que deu certo, foi lá, replicou e começou a adaptar a sua copy para esse público que estava lá fora, brasileiros que sentia que estavam esquecidos. Por ser uma oferta voltada para brasileiros, mesmo assim, tem alguma diferença na hora de rodar lá fora ou é só a copy mesmo que você vai adaptar para o momento da pessoa? Só a copy. Nada além da copy. Nada além da copy. Assim, eu não trabalho com gerenciador, né, gente, com a questão de tráfego e tal, mas assim, estrutura, a gente não mudou não mudou nada na nossa estrutura, continua sendo a mesma estrutura. Literalmente do jeito que o cara falou, pega essa mesma oferta, roda lá fora. Pegou o público certo. Pegou o público certo, exatamente. Né? Exatamente. É tu sair da manada, né? E eu acho que isso é uma coisa bem legal dentro do digital. Porque a cada 10 pessoas,
9 estão olhando para um lado só. Tu pode ser aquela uma pessoa que está olhando para o outro lado. Isso não significa reinventar a roda, deixando bem claro. Por quê? A gente pegou uma estrutura validada aqui do Brasil. A gente não foi testar algo totalmente novo lá fora. Era uma oferta escalada aqui no Brasil, que dava bom aqui, ou seja, copy validada, criativo validado, estrutura de tráfego validado, tudo validado, né? Todo o nosso funil, hoje a gente trabalha, até a gente nem falou sobre isso, mas a gente trabalha com um funil bem robusto, né, dentro das nossas ofertas. Então, a gente pegou tudo que já era validado e colocou para fora. Depois, a gente adaptou. Eu realmente fiz uma copy nova para conversar melhor com esse público. Mas, assim, não foi reinventar a roda. A gente só mirou o nosso olhar para outro lado. Pessoas que realmente estavam esquecidas e a gente viu um potencial lá de nadar sozinho. E é o que a gente tá fazendo. Cara, Muito bacana. É um lance de observar o timing. Isso, é muito sobre timing. Hoje em dia, eu acho que o all-in do marketing digital é justamente você olhar para todos os lados, porque às vezes tá todo mundo acostumado a ir numa só direção e bater naquela tecla ali sem saber que tem outros lugares, outros públicos, outros nichos para você alcançar, outras plataformas também. E você pegou num ponto muito importante que eu nunca particularmente tinha ouvido, né? Sobre realmente alcançar um público que estava esquecido ali. Ninguém nunca atravessou essa ponte, né? E é muito interessante o pessoal de casa ver isso, porque tem muita gente iniciando, e principalmente iniciando num mercado internacional. Mas o que você fala sobre isso? Você acha interessante que quem está iniciando já começar no mercado internacional ou dar uns passos para trás? Boa pergunta. Eu não iniciaria, tá, gente? Por quê? Porque você não conhece o público, você não conhece... talvez as métricas, isso é bem importante, né? Eu não faço tráfego, meu marido que cuida dessa parte, os nossos gestores, mas eu acho que talvez tenha ali uma sazonalidade, né? Entre CPC, esse tipo de coisa aí, essas métricas, né? Então, eu hoje não começaria sem ter algo validado. Eu validaria algo aqui no Brasil, validou aqui, eu levaria para o internacional. Eu faria isso. Eu acho mais sensato, sabe? É super sensato e assim, para quem tá começando assim, né? Você foi nesse caminho, quanto de caixa essa pessoa deveria ter? Nessa sensatez, continuando No nessa Brasil? linha. Isso. Aí eu vou falar uma coisa que, falando, não tenho mentoria, tá? A gente não tem o curso, não tem mentoria, não tenho nada pra te vender, então vou ser bem sincera contigo. E eu acho que isso é uma coisa que o pessoal acaba usando desse artifício pra vender mentoria na internet, tá? Tu começa no direct response com 2.000. Isso é mentira, tá? É mentira. É mentira. Não É dá mentira. pra começar no direct response Não dá. com R$2.000. Não dá. Quem falou o contrário, né? Infelizmente, quem te falou o contrário quer te vender uma mentoria, tá? Real, não dá. Hoje, com o nível de sofisticação que existe no Brasil, tu precisa de pelo menos R$10.000 pra começar. Caramba. E aí, muita gente lota o meu Instagram, lota o meu direct, pedindo, né, pra que eu ensine o direct response, pra que eu ensine todo o passo a passo que a gente fez, toda a nossa trajetória, e a minha resposta é sempre a mesma. Eu acho difícil talvez ter que lidar com a frustração das pessoas. Por quê? Porque como que eu vou vender uma mentoria pra alguém? Uma mentoria de direct response hoje uma mentoria, tá, gente? Eu não tô falando de cursinho. Mentoria, pelo menos R$2.000, tá? Então a pessoa já tem que ter 2.000 de caixa pra começar. Comprar o conhecimento. Sem conhecimento, ela não vai conseguir executar. Tem pessoas que são autodidatas e conseguem fazer tudo sozinho. Tem, tá, gente? Existem essas exceções e se você é uma delas, parabéns. Mas a maioria das pessoas precisa de um passo a passo. E eu acho que isso encurta, né? Encurta caminhos. Então, partiu do que você precisa de 2.000 para uma mentoria, tá? A pessoa muitas vezes vai tirar do trabalho de CLT dela, a pessoa vai tirar de uma conta de casa, vai tirar muitas vezes dos filhos, e isso me dói, sabe? Saber que as pessoas às vezes vão tirar do que elas não têm para investir num sonho. Ok, eu também fiz isso. Só que aí tem a questão de você tá ouvindo alguém te prometer que com 2.000 você vai conseguir. Você não vai conseguir. Isso vai te frustrar. Então, eu não topo essa ideia de vender esse tipo de sonho, sabe? Esse tipo de coisa eu não faria. Então, a minha resposta quando alguém me pede um curso de direct response é sempre a mesma. Eu acho que você lidar com a frustração das pessoas relacionada a ter ali um caixa, se decepcionar e desistir, é bem difícil, sabe? Porque é um sonho, né? O mercado digital hoje é um sonho para muitas pessoas. Então, tu falar que a pessoa vai conseguir com 2.000 é irreal, sabe? Então, assim, se você tá pensando em iniciar, levanta um caixa.
Por isso que eu acho que a coisa mais sensata é, levanta um caixa, você quer ir pro Direct Response, começa com qualquer outra coisa. Começa com marketing de afiliados, hoje você pode prestar serviço, pode fazer gestão de tráfego, pode fazer social media, pode vender para grandes marcas, você consegue se afiliar a grandes marcas e vender para grandes marcas, levantar uma renda, guardar o dinheiro, e aí sim, você tem 10 mil reais, vai, começa. A chance de dar certo se você for executor é grande, se você escolher um bom mentor é grande, mas precisa de um caixa. Legal demais. Trabalhamos com sinceridade e transparência. Sempre transparência. Muito legal. Agora, sim, além das nossas questões aqui, dúvidas, nós abordamos quase todas. Temos aqui caixinhas de perguntas que, inclusive, a galera mandou com vontade. E a galera tá bem engajada aqui. Vou começar com a Natália _Mel. Já tentei de tudo. Tráfego direto, X1 e só gasto dinheiro. O que virou sua chave e as vendas saíram? Olha, a primeira coisa que eu daria de conselho pra ti, Natália, é focar em uma única coisa, tá, gente? Isso é muito importante pra quem tá iniciando no digital. Eu, por exemplo, comecei com o mercado de afiliados, eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos ali. Nesse tempo, eu vi muita coisa na internet, mas se desviar do foco dificulta muito. Tu fica cada vez mais confusa, mais perdida, e tu vai cada vez gastando mais dinheiro, e muitas vezes o dinheiro que tu não tem. Então, eu acho que focar em uma única coisa, focar em uma única estratégia, escolher bons mentores, faz total diferença. E o que virou a chave pra mim, gente, não tem como eu não falar disso, né? É um assunto que eu vou ter que entrar. Foi realmente quando eu conheci Jesus ali, que eu entreguei minha vida pra ele, e aí Mateus 6,33 fala, né, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Foi ali que virou minha chave, foi ali que eu entendi valores e propósitos e as coisas começaram a funcionar pra mim. Então não busca a primeira venda, busca o que é mais importante, que é além do dinheiro. Perfeito. Agora a pergunta de Fungun_Arts. Como você conseguiu fazer tantas vendas, seja clara e direta? Você, perfeitamente. Com uma boa oferta. Uma oferta irresistível. Perfeito. Ela vende sozinha, né, gente? Perfeito. Claro e direto. Claro e direto. Esse arroba aqui é interessante. Lucre.com.qify. Ok. Fala. Qual a melhor estratégia para quem tá começando no digital hoje? Marketing de afiliados, eu acho que é uma boa opção. Ou se afiliar e vender a grandes marcas, né? Que não deixa de ser afiliado, só tu não é afiliado a um produtor, tu é afiliado a grandes marcas, né? Então, por exemplo, o Magalu, eu acho uma opção sensacional para te começar no digital, porque tu não precisa investir, né? Tu não precisa de caixa, então eu acho que é uma opção bem legal. Tem outras grandes lojas, Shopee, Amazon, enfim. Eu acho que são 2 opções bem legais para quem tá iniciando no digital hoje. Perfeito. E essa última é da seguidora, eu mesma. Entrevi uma dúvida, porque você é maravilhosa. E eu fiquei em dúvida mais, assim, o que você considera o ponto alto de toda a entrega que você fez, de todos os resultados que você teve? Qual foi o ponto alto da sua entrega, do seu processo em si? Se eu fosse falar... Eu vou acabar sendo talvez um pouquinho repetitiva para vocês, mas realmente a questão da fé fez total diferença, assim, sem falar em conteúdo, tá, gente? Mas depois eu posso falar um dos pontos altos aí que faz com que os nossos produtos tenham baixo reembolso, baixo chargeback, enfim, né? Sobre produto em si, sobre oferta. Mas tudo mudou na minha vida, de fato, quando eu entendi que não era sobre dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência, né? Hoje a nossa vida gira em torno de algo muito maior, e eu acredito que quando a gente entende o verdadeiro sentido, as coisas realmente fluem, sabe? Porque antes de eu ser encontrada, né? Eu costumo dizer que não fui eu que busquei Jesus, foi ele que me encontrou. Antes de eu ser encontrada, eu tava perdida. Eu realmente tinha dinheiro, tinha sucesso, mas tinha um vazio enorme dentro de mim ali. E foi depois daquilo que as coisas começaram a acontecer naturalmente. As coisas, elas acontecem porque ele entende o nosso coração. Ele vê quando é genuíno, quando é de verdade. E quando a gente realmente tem um propósito por trás do que a gente faz. Legal demais. Agora, aproveitando que você tocou nesse assunto, né? Sim. Que tipo de estratégia hoje que vocês usam para diminuir reembolso no que se trata de
qualidade de produto e fazer com que as pessoas tenham uma boa experiência? É bem legal falar sobre isso, porque isso também é um gargalo que eu vejo no mercado hoje, sabe? O pessoal, às vezes, consegue vender, né? Faz uma oferta bacana, a oferta vende, mas tu só vai ver realmente o teu ROI, o teu lucro, no final do mês, né? Então, tu tem ali... são mais de 7 dias, são mais do prazo do reembolso, né? Porque tem a questão do chargeback e principalmente rodando lá fora, né? Hoje a gente vê que Nutra tem uma taxa bem alta de reembolso e de chargeback comparada a infoprodutos. Então, hoje nós trabalhando com infoprodutos lá fora, hoje, até nem mencionei, mas hoje, quando o podcast está sendo gravado, 70% da nossa estrutura é no nosso checkout internacional. E lá, o povo tem o hábito, né, de pedir mais reembolso, de pedir mais chargeback. Então, a gente identificou isso. Aqui no Brasil também, a gente identificou esse gap, né? E hoje a gente tem uma entrega muito grande no nosso entregável. A gente tem um produto realmente muito bom. Isso vem da questão do nosso propósito, né? Porque vender por vender, tem um monte de gente fazendo. Agora, vender e entregar de fato uma solução é um diferencial. E aí, os nossos produtos, eles são muito bem estruturados, né? Hoje, a gente tem o nosso entregável, tem uma área de membros linda da QIFI. Então, a gente capricha muito na área de membros, mas isso é só a vitrine, né? O conteúdo que tá lá dentro, ele realmente precisa ser muito bom. Isso eu acho que é uma parte fundamental ali da questão de não ter tanto chargeback, tanto reembolso. Nosso produto é todo com videoaulas, tá? E aí vem de a gente utilizar expert reais, né? Então, a gente tem um entregável em vídeo, todo videoaula, tudo editado profissionalmente, tudo com legenda, para que realmente a pessoa tenha uma percepção de valor quando ela estiver assistindo, acessando o produto. Porque o pessoal lá fora, ele costuma comprar e ainda hoje a entrega de produto internacional é muito e-book, né? Ainda continua sendo muito e-book para o pessoal lá de fora. Então, quando o pessoal compra e recebe um conteúdo em vídeo, opa, isso aqui é diferente. Quando ele vê a qualidade do produto, é uma percepção de valor ainda mais alta. Mas aí a gente entrega uma coisa que é a cerejinha do bolo, e eu vejo que são pouquíssimos, tá, gente, falando aqui de verdade com vocês. Hoje a gente tá em grandes networks, a gente conhece muita gente, então realmente eu tenho autoridade para falar o que eu vou falar aqui agora. Pouquíssimas pessoas entregam um suporte de verdade, tá? A promessa até existe, a entrega é pouca. Muita gente na oferta, no bloco ali de ofertas, oferece um suporte, mas não entrega o suporte. Então, hoje, vindo também dos nossos princípios e valores, a gente realmente promete e entrega. Então, ali nos primeiros módulos, a experiência da pessoa que vai comprar, né? Seja ela um aluno ou seja a pessoa que vai comprar para executar ali o produto, ela tem acesso a um suporte individual e humanizado. Não podia perder a piada. Piadas internas. Humanização é chave. Humanização é tudo, né, gente? Então, a pessoa, ela cai direto para um suporte e aí ela é respondida individualmente por áudio ou vídeo. Então, ela tem ali as dúvidas sanadas individualmente e realmente por uma pessoa capacitada. Então, acho que isso faz total diferença. No fim do mês ali, no chargeback, no reembolso, a experiência do cliente faz total diferença, sabe? E o faturamento também, né? Exatamente. De experiência a gente entende, né? Não, Clarinha? Exatamente. Minha querida Alessandra Matos, chegou a hora mais descontraída aqui do nosso podcast, que é o nosso bate-bola jogo rápido, onde nós vamos fazer perguntas pra você e você pode responder com uma frase ou no máximo uma palavra, a primeira que vier na sua cabeça, tá bom? Você vai tirar de letra. Vai tirar de letra. Olha aqui, vou começar. Um clichê do marketing que você não aguenta mais ouvir. Últimas vagas. Boa! Uma crença que você precisou abandonar para crescer no digital. Que só escala quem mente. Perfeito. Boa. O ROI ideal para escalar na gringa. Uou! A gente trabalha com ROI mais de 2. O que evitar ao começar no digital? Desfocar, né? Desfocar o olhar. Escolhe um mentor, um nicho, alguma coisa no digital e segue. O maior aprendizado que o mercado te trouxe. Que ser honesto dá certo. Boa, e agora, para finalizar, 2 coisas que não podem faltar numa oferta. Uma oferta irresistível,
Eu acho que uma promessa ali muito bem feita, diferencial, eu acho que ali o bônus, uma aula, acho que uma aula individual ali no entregável, alguma coisa assim, acho que faz a diferença na oferta. Cara, muito bom. Eu ouvi aqui coisas que eu não tinha ouvido antes, principalmente no que se trata de entregável, oferta, suporte individualizado e humanizado. Olha só, esse podcast foi fantástico. Foi incrível, né? Mas não terminamos. Por quê? Temos presentinhos KiwiFi pra você. Presentinhos KiwiFi pra você e pro Felipe que tá ali. Olha só, finalizar com chave de ouro esse episódio. Olha aí. Sua canequinha agora com seu rosto. Ai, que lindo! Obrigada. É literalmente pra agradecer sua presença, Lê. E Clarinha, pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o quê? Kiwi Lovers que ficaram até o final, quero que vocês deixem um super like aqui, comentem os insights mais valiosos que a Ali falou, ative o sininho para não perder nenhum KiwiCast e compartilha para quem precisa saber de tudo isso daqui. Agora, uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar. Carol, aonde a gente se vê agora? No próximo KiwiCast é o nosso compromisso, é por isso que eu te vejo lá. Tchau, tchau, galera!